Olá, pessoal, de volta com o Semicast. E aí, Ricardo, tudo bom? Tudo bem, Carlinhos? Ricardo, queria conversar com você. Todo mundo sabe, na hora que a gente está gravando aqui, que teve uma decisão do ministro Gilmar Mendes Uhum. que, em tese, eu digo em tese porque a gente ainda não tem uma ideia total sobre essa questão da decisão, suspendeu a ação A a investigação, né? investigação sobre o Paulo Dantas, que foi tema do nosso Semicast passado, né? Foi, exato. E tema de vários outros posts seu no seu blog. E aí a gente resolveu conversar sobre essa questão do judiciário com a política. Uhum. O judiciário hoje é protagonista dentro da política brasileira. Engraçado, o judiciário é protagonista dentro da política brasileira. Você tira mandatos, prende políticos. As pessoas dizem que alguns integrantes do STF sobrepõem ao seu poder, né? extrapolam ao seu poder. E eu me lembro de um velho economista que falava sobre a hermenêutica no judiciário. Então, eu queria entender até que ponto o judiciário está ou não extrapolando, ou se o judiciário está ocupando um espaço na qual nem o Poder Executivo, nem o Poder Legislativo estão conseguindo chegar, e ele se torna protagonista de determinadas discussões, inclusive essa política, justamente por conta dessa ausência. Queria que você tentasse contextualizar qual a posição do judiciário hoje. É um poder igual aos outros, ou o judiciário hoje está acima do executivo e do legislativo? Pois é, essa é uma discussão boa. Eu acho que seria interessante até reunir outros personagens, né, para discutir esse tema. Mas veja só, há um excesso, sim, muito evidente do judiciário. A gente reclama muito, nós eleitores de forma geral, né, porque os políticos não vão presos e a gente vai reelegendo os políticos que são acusados das piores coisas. Isso acontecendo a partir de agora. Piorou a qualidade, piorou. Né? Piorou, evidentemente, mas piorou muito também porque nós, como eleitores, talvez até por não enxergarmos a importância, né, de um voto, e isso é fundamental, né? A gente foi desdenhando e elegendo e reelegendo. Todos não prestam, né? Se todos não prestam, acabou, né? Qualquer um não vai prestar ou vai prestar. O fato específico em relação ao judiciário, vamos lá, você tem um personagem como Gilmar Mendes. Gilmar Mendes, eu até ironizando essa semana a decisão lá sobre o Paulo Dantas, que eu não sei se é ou se não é, enfim, existe uma denúncia feita pela Polícia Federal, um inquérito policial de vários anos. Eu disse aqui, desde 2017, eu acompanho essa história do Sururu Gate, que eu também não sei, porque nunca ficou provado, que havia uma ação criminosa ali. Mas a PF disse que sim. O Gilmar Mendes, naquele momento, e me parece, vai ficando cada vez mais claro para mim, quando ele, no ano passado, determina o retorno, né, do Paulo Dantas, que ele tinha razão. Aquele não era momento para se afastar o governador, até no período, né, eleitoral. Essa é uma discussão que eu tenho ouvido, ou essa posição, de vários advogados, inclusive, que eram contrários a Paulo Dantas, a candidatura do Paulo Dantas. Mas, quanto ao resto, primeiro que eu não sei se ele anulou toda a investigação ou só parte da operação que aconteceu, a operação Edema, né? Isso. Se as provas obtidas ali. Fato concreto é que o Gilmar fez isso no caso do Arthur, né? O advogado do Arthur pediu e ele também suspendeu aquela investigação sobre os kits robóticas. Mesma coisa. Ele age com a mesma régua, né? Com a mesma régua. Agora, se o Gilmar, nesse caso, extrapolou, eu não sei. Fato concreto e objetivo é que a gente fica esperando sempre que a justiça resolva problemas que nós não conseguimos resolver. O judiciário brasileiro cresceu muito na atuação política, vamos falar de atuação política, porque cada vez mais os tribunais são políticos. Se a gente lembrar, eu estava vendo um dia desses a história do Paulo Brossard. Paulo Brossard foi o primeiro ministro supremo que passou por uma sabatina no Senado. Até então era uma indicação feita pelo presidente, o Senado avaliava e aí ele entrava. Ninguém era rejeitado. Mas o Paulo Brossard foi o primeiro a ser sabatinado pelo Senado. Ele negou, e ele tinha sido um senador respeitabilíssimo, era o cara que quando falava, e a frase era essa, Brasília tremia na época da ditadura.
ele se negou a pedir um voto a senador. Ex-colegas dele, ele não pedia a ninguém. Hoje, o caso do Fachin, o Fachin contratou uma agência de publicidade para virar ministro do Supremo. Então o cara faz uma campanha eleitoral. Campanha eleitoral, quem faz é político. Ou sindicalista, né? Se for uma disputa de uma entidade de classe. Mas o Fachin fez uma campanha com agência. Contratou uma agência impressionante. Quer dizer, o cenário hoje é esse. Então, tem entrado personagens cada vez mais políticos. Eu fico impressionado. O Barroso vai para um congresso da UNE para falar que nós vencemos o bolsonarismo. Vencemos quem, cara pálida? Você é o quê? Você é ministro Supremo. Meu Deus. O Gilmar Mendes, o próprio Gilmar Mendes, falando, até já trouxemos esse tema aqui muito rapidamente. O Dallagnol, porque o Dallagnol fez um pix para pagar as multas. Por que não monta uma igreja? Quem é você para dizer que o Dallagnol tem que fundar uma igreja, montar uma igreja? Ele é empresário, fazendeiro, colunista e ministro supremo. Pois é, e desbocado também, né? É. Desbocado, você lembra naquele episódio dele com a repórter da Folha, né? Não, que foi... vou pedir licença aqui aos nossos telespectadores para lembrar, ele era acusado exatamente disso, porque recebia financiamento de empresas privadas para esses eventos dele, recebe, né? O Alexandre de Moraes foi na Espanha agora, não foi para a Espanha, não, foi para Itália, na Espanha, foi Itália. Portugal. Não, o Alexandre de Moraes. Itália. Né? E foi convidado por uma empresa e tal, que é ré, né? Na justiça brasileira. Aliás, tinha uma condenação na justiça brasileira. E aí a repórter pergunta a ele como é que é isso, ele disse... Peça o seu editor, o seu chefe, né, que pega essa pergunta e enfie. É a linguagem pública de um ministro Supremo. Gente, isso não existe. Não faz parte da civilidade o ministro Supremo usar esse tipo de linguagem porque não gostou de uma pergunta, e uma pergunta procedente, porque de fato o que acontecia era isso. O judiciário brasileiro, quem é hoje o formulador? Quem é o ministro? O Gilmar Mendes é considerado, entre eles, viu, como o mais bem preparado. E eu não duvido que seja. Só que, talvez por isso, ou não apenas por isso, ele cresceu tanto, se expandiu tanto, inclusive nos seus negócios, que hoje é o ministro que é convidado para tudo, né? Essa semana eu estava vendo a posse do Zanin, ele ofereceu um jantar, né? Essas relações, né, sociais, já falamos sobre, em Brasília, né? Era o presidente da República, a primeira-dama, o Zanin e a esposa. O presidente da República pode vir a ser réu numa ação dele, por que não? Qualquer um pode. Então, a recomendação prudente seria assim, não, esse tipo de relação deve ser evitada. O Celso de Mello, que era o decano até o ano passado, e saiu, se aposentou, não se reunia com ninguém. Não recebia ninguém no gabinete dele, nem os advogados. Pode ser um exagero nessa história, mas era um comportamento que ele entendia. Um ministro do Supremo não pode ter amigos pessoais nesse ambiente, nesse universo. Ele tinha as relações dele, pessoais, familiares, mas ali não. Era um território que ele sacralizou e, dessa forma, ele agiu enquanto esteve no Supremo Tribunal Federal. Veja só, o Supremo não é uma igreja, tá? Não é o Vaticano. Tem problemas, tem problemas. É importante que a gente entenda que, até com os excessos, fundamental é que permaneça. Agora, então, não pode os excessos do Supremo passarem despercebidos pelos cidadãos comuns, porque daqui a pouco qualquer um pode ser vítima ou alvo disso, né? Quem consegue chegar, no caso de uma ação penal, ao Supremo? Quem tem dinheiro, quem tem grana para contratar advogado. Não é para comprar os ministros, não. Tá? Não, sim. Quem tem advogado para contratar uma grande banca de advocacia para atuar ali. E não é fácil, é muito caro. Doutor Nabor Bulhões, aqui não estou revelando nada que ninguém saiba, é um homem hoje muito bem de vida porque levou o escritório com toda a competência que ele tem. Levou o escritório dele para Brasília, era advogado aqui, foi presidente da OAB, né? E se deu muito bem. Por quê? Porque é competente, muito competente. Quer dizer, não apenas ele. Mas vamos lá, eu acho sempre que os advogados são mais preparados do que juízes
e de que o próprio Ministério Público, de forma geral, não é sempre, mas quase sempre. Por quê? Porque para o advogado, a causa que ele está defendendo é o pão dele, é o prato de comida. Para o juiz é mais um. Para o ministro, né, que é revisor de sentença, porque ali é recurso, né? Isso. É mais um. É mais um. Obviamente deixa de ser mais um se alguém que tem acesso a ele, que janta com ele, né? Que vai para um restaurante com ele, com a família. Então não deixa de ser mais um. Né? Então, a história do Celso de Mello, a ministra Rosa Weber é um exemplo hoje, citado, Sim, né? eu ia falar por todo mundo. dela. Não é a maior jurista que tem ali, né? Ela não é, o Gilmar é o Barroso também, né? Mas ela não é, mas ela é uma pessoa de uma descrição impressionante, respeitável. E acho que tem que ser assim, imagino eu. Raramente dá uma entrevista, você não vê uma no declaração Supremo Tribunal dela. Federal. Aí você vai chegando para os estados, você chega aos tribunais de justiça. Meu Deus. Se chega em regra, você tem, obviamente, aquele que chega por tempo de serviço, né, por antiguidade, né, e por mérito. O mérito é uma escolha que é objetiva, mas ao mesmo tempo subjetiva, né? Porque você pode contar ponto aqui e ali. São equações que nós, pessoas comuns, não dominamos. Não sei se o Einstein dominaria essas equações. Talvez sim, né? Um gênio no gênio. E no meu caso, eu sou comum demais. Mas o fato concreto, chega ali, aí as mesmas relações. Você tem, e são vários os casos, né? Um juiz, um desembargador que tem um filho que trabalha na Assembleia, que tem um cargo na Assembleia, ou tem um cargo na Câmara de Vereadores, ou tem um cargo na Prefeitura. Isso não é saudável. O judiciário, gente, é a última instância que o cidadão comum tem para algum protesto, para tentar, entre aspas, buscar justiça. E fica difícil você buscar justiça se a pessoa demandada, por exemplo, né, for alguém que tem uma relação. Isso é um estado muito pequeno, né? Isso é uma paróquia, né? É uma paróquia. E porque as pessoas frequentam os mesmos ambientes, se as pessoas têm relações diretas, né? E principalmente esse tipo de relação, né, de depender de carguinho. Carguinho, gente, me desculpe, tá? Porque eu imagino que um desembargador ou um juiz colocar um filho, assessoria de um deputado, por favor. Obviamente, todo mundo tem direito de ser importante e bom, e ter um emprego, um trabalho. Mas esse tipo de relação não é saudável, não é boa. E aí entra outro ingrediente nessa história, que é a hermenêutica. Você brinca muito com isso. Eu já disse, tem um magistrado que eu respeito muito, que eu conheço há 40 anos, né? Que eu converso com muita frequência, que ele diz, olha, você fica zombando com esse negócio de hermenêutica, mas é muito pior do que você imagina. Eu estava dizendo para ele, um dia desse eu vi uma declaração, vou ver se eu encontro aqui, de um alemão, né? De um filósofo alemão, que ele diz o seguinte: a hermenêutica é a arte de extrair de um texto o que não se encontra nele. Então, não existe ali, né, isso que você quer tirar, mas a hermenêutica permite. E o que é hermenêutica? É interpretação. Não existe crime de hermenêutica. Por quê? Eu li um artigo, tem algum tempo, Lênio Streck, né, em que ele dizia que o crime de hermenêutica, quem sepultou no Brasil foi o Rui Barbosa, ao defender um juiz. Então, qualquer decisão de um juiz, você pode recorrer, tá? Você recorre. Mas ele tem o direito de decidir que o preto é branco e que o branco é preto, usando a linguagem de Swift, gente. Viagens de Gulliver, tem um capítulo destinado a isso que é uma maravilha. Eles tentando explicar, né, aos cavalos, né, racionais, né, o que era a justiça. Como é que é isso? Para quê? E ele vai explicar e não consegue, né, o Gulliver, porque ele se enreda nessa história, porque as perguntas que são feitas pelo cavalo, né, Yahoo, né, são cada vez mais incisivas e inteligentes. O resultado é que, e é um livro adulto, As Viagens de Gulliver tem um capítulo destinado a isso, que é uma maravilha. Aí você tem o Rabelais. Eu já citei aqui, Louis Bridoire, é um personagem do Rabelais, é um juiz, já falei que decidia, eu coloco aqui meus dados, né? Os dados bons nos processos maiores, os dados mais antigos, os processos menores. Eu jogo para cima o que der, eu decido. Ou seja, pelo menos você tem 50% de chance. Agora, você imagine você sendo uma pessoa comum, pobre,
que a Defensoria Pública tem feito um trabalho Perfeito. impressionante, porque consegue levar para o Supremo casos assim, muito comezinhos, né, de gente pobre. Gente que roubou galinha, Agora, lata de pois leite. agora chega lá, eu falei no Fachin, vou falar de novo aqui, É. nada contra o Fachin, não acho que ele seja pior do que os outros, não, né? E o Fachin condena a pessoa porque roubou um sanduíche. Não merece estar presa porque é reincidente. Gente, e o princípio da insignificância vale até onde? Até que página? E vale para quem? Tão garantista com quem é rico, né? E tão rigoroso com quem é pobre, né? Isso não é uma característica única do Fachin, não. Assim, não, claro que não. Eu falei especificamente que eu vi isso um dia desse, né? Mas eu sei que tem outras decisões muito similares. O Ian McEwan é um romancista inglês, ele tem um romance chamado A Balada de Adam Henry, que é extremamente interessante. É uma juíza, né? Da Inglaterra, que ela vai julgar um caso extremamente interessante de uma pessoa religiosa que não admitia a transfusão de sangue e era preciso fazer. E é uma decisão muito dura. O romance é muito bom, né? Porque viaja por... O Ian McEwan, quem não conhece, conheça, porque é um romancista fantástico. Dizem que é o melhor romancista hoje da Inglaterra, né? É autor de Reparação, que é um livraço fantástico. Pois bem, e ela diz, um determinado momento, ela conversando com o marido, ela diz, olha, se esse caso for parar na Suprema Corte, aí ela diz, não para. Ele diz, né? O marido dela, né? Ele diz, não para, porque lá na Suprema Corte só chega quem tem dinheiro. Se na Inglaterra é assim, gente. Imagina aqui. Por quê? Porque não chega. Requer dinheiro. Pagar uma banca de advogados, custo de um processo, tudo, e correndo o risco de depois, perdendo, né, você ainda ter de pagar, né? Enfim, tudo que foi gasto do processo. É importante a gente entender que o judiciário não está moralmente acima de nenhum dos poderes. É balela. O mais vulnerável de todos é o legislativo, é o que recebe mais pancada, mas é o mais democrático. O poder legislativo é o mais democrático. O executivo, numa escala abaixo, né, por causa do cofre, né? E o judiciário, moralmente, não está absolutamente... Eu falo do ponto de vista democrático, é o que está mais abaixo, né? É o menos transparente. É o menos transparente. Você lembra a história daquela liminar do Fux para auxílio moradia dos juízes do Rio de Janeiro? Ele manteve aquilo por mais de 5 anos, era um liminar, ou 4 ou 5 anos, ele não levava para votação, só levou para votação, isso foi no primeiro governo Dilma, só levou para votação quando o Temer deu aumento para os magistrados, liberou, né? Aumento para a magistratura. Resultado, aí disse, não, agora eu dou. Aí foi e colocou o resultado. Ele próprio caçou o liminar dele. Agora, veja só, o interessante é que terminou, até por conta disso, conseguindo eleger a filha desembargadora no Rio de Janeiro. Como é que você definiria isso? Nepotismo? Patrimonialismo? Mas, assim, o tratamento disso é muito cuidadoso, porque as pessoas têm muito medo. O cidadão comum, e com razão, tem medo da justiça. Se você falar alguma coisa ou reclamar, você vai preso. Se você está numa audiência com o juiz, se for com um deputado, você não sai preso de lá. Você pode xingar o deputado, você é isso, ladrão. Faça isso com um magistrado, um juiz, ele vai lhe prender na hora. Ele tem autoridade de ofício, né, para fazer isso, lhe prender. E pegue um processo contra um juiz. Você, um juiz contra você. É muito difícil você vencer, porque é o espírito de corpo. Eu me lembro do Sapucaia dizendo isso para mim. O doutor Sapucaia tinha uma relação muito boa, muito respeitosa com ele, sabe? E era bom conversar com o doutor Sapucaia, porque ele tinha uma coisa diferente da média dos magistrados, pelo menos os que eu conheci. Alguns são muito bons, mas não era o caso. Ele tinha uma formação além do direito. E sempre me lembro do Ponto de Miranda, né? Se só sabe o direito, nem o direito sabe. E o que acontece, em regra, é que os juízes têm uma formação muito estreita. O cara aprende os códigos penais, a letra dura da lei. A letra dura da lei vale para quem não tem força. A letra dura da lei. Se você tem uma formação mais ampla, mais aberta, né, se você consegue ler um pouco de filosofia, pode parecer bobagem, mas não é, gente. Estou falando de juiz.
gente que deve ter uma mente iluminada para poder julgar. Você decidir a vida de uma pessoa é muito duro, é muita responsabilidade. Isso, mas o Código Penal, sim, aí eu vou usar minha hermenêutica para condenar um pobre coitado, jogar um sujeito, né, que roubou um pão dentro de um presídio onde tem lá PCC, primeiro comando, não sei o quê, o cara, ou ele vai para uma irmandade dessa criminosa, ou ele está morto. Universidade do crime, né? Universidade do crime. Ou seja, é preciso melhorar muito a formação dos juízes também, de forma geral. Os desembargadores. Eu conheço alguns desembargadores aqui, mais próximos, assim. Eu acho uma beleza, porque eu troco ideias, assim. Ele já me indicou livros ótimos, e eu vou lá ler, porque o cara é bom nessa história, é curioso. Todos eles podem não ser o melhor desembargador entre todos, mas é um cara que tem uma visão muito mais ampla, mais elástica da vida, do mundo, das pessoas. E isso é fundamental na formação de quem vai decidir sobre a sua vida, sobre a vida de qualquer um. O cara saber o que é a pobreza, ele vê no dia a dia, porque em regra também tem o seguinte, né? Olha, voltando à questão do Supremo, todos os ministros do Supremo, são 11, né? Tem carros blindados. Sim. E é engraçado, não sei se você sabe, os carros dele, ele aperta um botão, se ele sai, por exemplo, do Supremo, de casa, ele aperta um botão, aquela placa oficial desaparece, aí vem uma placa de um carro comum, uma placa comum, né? Então, ali não vai o ministro do Supremo. Quando ele quer que as pessoas vejam ali, vai o ministro, aí ele bota. Veja só, são 11 ministros, tem 18 carros blindados, não sei quantos tem hoje, né? Porque se um quebrar, tiver um defeito. Veja, gente, é um universo muito à parte. Totalmente. O salário, o teto salarial é 45 mil reais, mas é muito mais do que isso. Tem um carro, gasolina, o motorista. Alagosta. Hein? A lagosta. Você acha o bacalhau, o vinho português. O vinho português. Mas, enfim, o que eu quero dizer é que esse distanciamento do judiciário brasileiro para com a população só vai se estendendo, ficando cada vez mais distante mesmo, né? O distanciamento vai se ampliando. Você imagina, por exemplo, você viu Israel, né? Isso. Aquela mobilização Isso. Agora. da população, né? Contra o Netanyahu por conta da reforma judiciária. Você imagina aquilo aqui? Não. Um cidadão como esse, eu vou para a rua para defender, né, um juiz, o cara não passa, não dá nem bom dia, né? E a gente... Pois é, é uma arrogância. A gente fica batendo... Gente, não é todo mundo, tá? Eu estou falando, enfim, o que acontece em regra. E o lamentável, muitas vezes, não sei se você tem essa mesma impressão que eu, quando uma pessoa fecha muito a cara, olha para você, né, de forma severa, alguma coisa ele está escondendo. Às vezes, não estou dizendo de crime, não, né? É a própria fragilidade, a própria vulnerabilidade. Não me provoque, no sentido de que não me pergunte o que eu não posso responder, porque você pode pagar com a sua liberdade. Você sabe quem está falando? Pois é, né? Ainda tem isso, né? Você sabe quem está falando. Isso, você lembra lá em Santos, né? Durante a pandemia, né? Aquele desembargador. Isso, né? Isso. Ele ficou ali. E outra coisa, essa história da aposentadoria, né? Todo mundo reclama. Tem uma boa lógica nessa história. O cara é aposentado, vai, independentemente de qualquer coisa, porque ele pagou, né, a Previdência, né? Tantos anos, então ele vai receber. Essa é a lógica deles. Mas não é uma lógica justa. Continua sendo um privilégio. Continua sendo um privilégio. Entre tantos outros. Tem uma frase, Moreira Alves, que eu acho que é uma autorrevelação do Supremo. O ministro Moreira Alves, ele passou 28 anos no Supremo Tribunal Federal. Ele foi indicado, né, pelo Geisel, né? E foi um cara que ele tinha um embate permanente com Sepúlveda Pertence, que era outro grande sujeito, né? Isso. Eram duas escolas distintas, diferentes, mas eram dois sábios. Quem é o sábio de hoje, eu confesso a você que eu não sei. Pode ser que tenha, tá? Mas assim, os dois eram tidos como homens muito brilhantes. Não apenas porque sabiam direito, porque sabiam direito também, né? E ele dizia, o Supremo não faz justiça quando quer. O Supremo faz justiça quando pode. Pergunto eu, quando é que o Supremo
pode fazer justiça e quer fazer justiça. É possível a justiça para o cidadão comum, a mesma justiça, aquela história de tratar desigualmente, né? Os desiguais, né? Porque acho eu que o sujeito que não tem dinheiro para pagar uma banca de advogado, num processo ele deve ser tratado com o mesmo cuidado daquele que, vou citar aqui, eu nem conheço o Cacai, mas vamos lá, o cara que tem dinheiro para pagar o Cacai. Será que o ministro vai receber, né, o advogado do cara que roubou, o defensor público, né? Primeiro o cara diz assim, advogado, funcionário público, né? Porque, convenhamos, viu, gente? Quem ganha dinheiro são os grandes advogados. Esses caras são milionários. Sim. Agora, são porque são bons. Alguns porque aprendem o caminho das pedras. E outros porque aprendem o direito e vão além do direito. Tem até escritórios que são de parentes, enfim. Mas aí a discussão é longa, Ricardo. Então vamos fazer esse corte aqui. Depois a gente volta para falar mais do judiciário e vamos falar das nossas dicas culturais. A minha... Vou permanecer na mesma coisa, você vai ver. A minha é sobre esse novo podcast que a Globoplay lançou sobre o Collor. Collor versus Collor, né? Naturalmente que a gente viveu isso. Uhum. E é engraçado quando você vai ouvir, porque é uma visão separada, historicamente, uma visão do Sul e do Sudeste sobre a nossa província. Uhum. No primeiro episódio, até tem a participação da nossa colega Eliana Aquino. Ela... Eu fui convidado para participar de 2 documentários, né, inclusive desse aí. Eu disse que não, porque primeiro é o seguinte, você vai editar onde? Quem é que vai editar? Eu trabalhei muitos anos em televisão e sei que edita. Não acho que seja um procedimento injusto, não. É justo. Mas eu confesso que eu tenho as minhas reservas, principalmente quando você tem essa história, né? Vem lá da Globo, né, para essa visão do Nordeste. Isso que você está dizendo. Exatamente, né? Isso. Eu confesso que eu também fui convidado para um. E também rejeitei. Eu acho que não vem ao caso. Mas é interessante de ver, principalmente o alagoano. Ouvir, né? Ouvir o podcast. São 8 episódios. Já tem 4 no ar. Desculpe, deixa eu só interromper, porque num desses o cara diz assim, não, mas também sua terra, né? Sua terra também, né? Alagoas. Eu digo, você é de onde? Esse do Rio, do Grande. Só para dizer assim, eu acho o Rio maravilhoso. E é o seguinte, o povo do Rio, vou repetir, é a vítima do poder no Rio. É verdade. E o povo alagoano é vítima do poder em Alagoas. Então é isso, Collor versus Collor no Globoplay. Vai lá no Globoplay, Collor versus Collor. Até para você fazer um contraponto, porque a gente viveu isso tão intensamente que as informações, às vezes, a gente consegue, né, identificar, opa, não é bem assim, ou essa informação está eivada de um determinado pré-conceito. É muito engraçado. Essa leitura, eu peço que vocês ouçam semioticamente, se possível, né, com essa visão de que é uma turma que vem de lá, né, do Sul, tendo a visão com distanciamento histórico e do distanciamento geográfico também. Uhum. E a sua, Ricardo? Eu sei que a sua tem a ver com o tema, né? Tem. Deixa eu só fazer uma observação em relação a essa história do preconceito. Nenhum de nós está livre de preconceito, sim, né? Sim. E eu, assim, converso com meus filhos e converso bem com eles. E eu digo sempre assim, até para minha filha, né? Quando ela... pai, essa fala é machista. Eu digo, Mila, todas as vezes que eu identifico que eu carrego ainda um preconceito, eu saio no tapa com ele. Saio no tapa. Às vezes eu ganho, e normalmente eu ganho, viu, do preconceito. Porque entender, o primeiro passo, né, para você identificar o preconceito ou se livrar do preconceito é reconhecer, né? É não negar, né? É você entender, epa, será que é isso mesmo? E aí você vai trabalhando isso em você. A história do autoconhecimento é fundamental. Gente, isso não é bobagem de pequeno burguês, não. Autoconhecimento é fundamental para você se inserir no mundo. Entender que você é igual a todo mundo e a partir disso, você, olha, o outro tem isso, eu posso ter também. Se eu tenho, como é que eu vou superar isso? Não vou falar mais sobre o tema. Vou falar sobre esse livro. Os 11 é um livro absolutamente delicioso. Uma radiografia completa da Suprema Corte, do mensalão governo Bolsonaro. É um trabalho de 2 jornalistas especialistas em Supremo Tribunal Federal, Felipe Recondo e Luiz Weber. E tem umas histórias deliciosas. Eu vou lhe contar uma história da Carmen Lúcia. Spoilerzinho, tá, gente? Tem vários outros aqui. A história da Abadilândia, né, com João de Deus. Aí tem lá
o Barroso, o Gilmar, o Fux, o Aires Brito, todo mundo ia para lá beijar a mão do João de Deus, né? Pegar pedra para levar para o... Eu fico me perguntando, todo mundo ali, em Abadilândia, né? Sabia quem era João de Deus. Mas a cidade vivia daquilo que era aquele centro, né, de atendimento dele, de milagres, né, dele, que não era milagre, ficou comprovado que não tinha. Até porque não tem, né, gente? Não tem milagre. Era um estuprador, e ficou muito evidente, né? Um personagem criminoso. E esses caras viviam ali dentro. Ele foi para a posse de vários, inclusive da Carmen Lúcia, de quem eu vou falar agora. A Carmen Lúcia, no Supremo, quando ela chegou ao Supremo, chegou com um currículo extremamente interessante. Doutora em Direito do Estado. Lindo. Pela USP, Universidade de São Paulo, né? Enfim, é considerado, né, a maior faculdade de Direito, né, do país. E chega ali, só que ela pegou o azar de ter o Eros Grau. Eros Grau, lembra dele? Lembro, sim. Que era um cara diferente, viu? Era poeta. Livro erótico, né? Era. Ele criou uma expressão, né? Eu vou lembrar. Vaginas flatulentas, né? Isso virou um clássico, né? Clássico, da literatura erótica. E ela se apresentou lá e no currículo foi apresentada assim, e constava do currículo dela oficial lá, doutora em Direito do Estado, Direito Público. Aí o Eros Grau, Carmen, eu sou professor lá, não me lembro de você. Ela riu, amarelo, e um tempo depois tirou do currículo que ela não tinha nem passado por lá. É isso. É ministra do Supremo. Eu acho que é uma mentira indigna, né, de uma ministra do Supremo. Exatamente. E olha, não é uma pessoa de quem as pessoas têm raiva, né? Não? Se fosse o Gilmar Mendes, o Gilmar consegue uma antipatia generalizada, né? É impressionante. Não por nada, né? Não, até esse opinionismo dele, né? Tá dando opinião sobre tudo, faz com que as pessoas não gostem dele. É isso, Ricardo. Então, semana que vem a gente volta. Vamos ver a repercussão desse negócio do judiciário. Tem gente que tem uma visão diferente da nossa. Claro. Entendeu? E comente, enfim. Então, semana que vem a gente volta. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E peço desculpa aí qualquer coisa, tá? É isso. É um tema que realmente eu acho que é importante a gente entender. Eu uso sempre, até para mim mesmo, uma expressão, uma frase. Eu não acredito em torquemada do bem. É isso. Um abraço, pessoal.